Olá! Deixa eu te falar uma coisinha aqui. No mundo, quando você fala que você tem a liberdade, automaticamente você não é dependente de algumas coisas. Ou seja, se você é dependente, você não é livre. E se você é livre, você tem a sua independência. É muito comum a gente falar de independência financeira, independência emocional, independência de qualquer outra coisa, porque é justamente a nossa independência que nos leva à liberdade. Então a gente trata como se liberdade fosse o oposto de dependência. Mas, cristão, na nossa vida, a gente trata a dependência e a liberdade como algo junto, unido, como se fosse um. Sim, Jesus ele nos fez livres e ao mesmo tempo nos fez dependentes. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essa dualidade de liberdade e dependência, fica aqui comigo. Esse canal foi feito para cristãos que querem crescer, então se você é uma dessas pessoas, já se inscreva, ative o sininho e me acompanhe. Liberdade é fazer tudo que quer, né? Liberdade quando você fala, eu sou livre, eu não preciso de pessoas, não preciso me explicar, é você simplesmente ter a sua liberdade de fazer o raio do que você quiser. Mas, como cristãos, a gente trabalha essa dualidade de liberdade e dependência sob uma perspectiva da palavra. A palavra, sim, ela nos disse que nós fomos feitos livres. Livres do quê? Exatamente, eu quero ler para vocês. Em João, no capítulo 8, do versículo 31 ao 32, diz assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí eles responderam, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então sim, nós somos livres. Quando a gente louva aquele louvor, eu sou livre. Quer dizer que você foi feito livre, mas livre do que, Elis? Livre do pecado. Todo aquele que desde o nascimento lá já nasce e já vive uma vida onde o pecado é todo dia ali, ó, um prato para as nossas mãos. Até que um dia todos nós e muitas pessoas ainda vão conhecer Jesus e começar a professar essa fé e tomar o sacrifício de Cristo na cruz para eles. Então, sim, aquilo que Jesus fez na cruz, ele fez por cada um de nós. E ele morreu para nos fazer livres. Livres do quê? Do pecado, porque o pecado ele escraviza. Então a liberdade cristã é justamente essa. A liberdade cristã tem a ver com sermos livres do pecado. E o pecado ele é como se fosse uma sujeira em nossa vida. Então o pecado ele nos tirou da inocência, da liberdade, daquele primeiro amor de Deus. Lembra lá em Adão e Eva, quando Eva e Adão caíram em pecado e desobedeceram a Deus, eles se tornaram o quê? Não mais inocentes, não mais puros. E começaram a abrir aí uma brecha e a humanidade virou do jeito que tá. Por quê? Porque o pecado ele entrou no mundo. E aí o que acontece quando o pecado entra no mundo? Nós nos tornamos impuros. E Jesus morreu na cruz para nos fazer puros novamente. E quando ele nos faz puro, a nossa liberdade tem a ver com pureza e santidade. Então perceba que a sua liberdade tem a ver com a sua pureza e com a sua santidade. Então liberdade para um cristão não é fazer tudo o que quer, mas sim ser feito livre do pecado, puro diante de Deus, perdoado, e para ele manter esse estado de pureza, aí que entra a santidade. A santidade é uma escolha, o qual o reflexo dessa escolha, ela preserva o nosso estado de pureza diante de Deus. Ah, Elisa, mas explica pra mim o que é ser puro. O que é ser puro? Puro é você justamente não ter em seu coração algo que possa o quê? Se misturar com aquilo que você é em Cristo Jesus, com aquilo que pode manchar, com aquilo que pode roubar, com aquilo que pode tirar de você a essência do que Jesus te fez, a essência do que Jesus diz que você é. Então tudo aquilo que é uma escolha, um sentimento, aquilo que você deixa entrar no seu coração e age e pensa daquela forma que possa comprometer a sua unidade com Cristo, isso torna o seu coração impuro. Automaticamente o oposto é o quê? Tudo aquilo, as suas ações, pensamentos que vão de encontro com a sua fé, com o que Cristo te diz e com a sua unidade com Cristo, são coisas que o quê?
te ajudam a preservar o seu estado de pureza. Então a sua santidade é uma escolha, dia após dia, de falar: por que eu vou fazer isso e não isso? Por que eu decido fazer isso ou não isso? Porque tudo que eu decidir fazer está preservando e vai ter que ir de encontro à minha unidade com Cristo. Perceba que a santidade é uma escolha. E o conjunto dessas escolhas, ou seja, diariamente o conjunto dessas escolhas formam justamente o seu processo de santificação. E o que é santificação? O Oswald Chambers, que é um evangelista escocês lá do século XX, ele escreveu uma definição de santificação que eu me identifico muito, no qual diz o seguinte: a santificação não é algo que Jesus coloca em mim, é Ele próprio vivendo em mim. A santidade de Jesus tornando-se parte de mim e sendo exibida em minha vida. Então a santificação não tem a ver com você, mas tem a ver com Jesus que habita em você. A unidade sua com Jesus. Muitas vezes as pessoas falam: poxa, eu falei, e começa a trazer aquele processo de falha que atrapalha a santificação, começa tudo como se fosse ela. Eu preciso ser santo por mim mesmo. Não, você precisa... Jesus. Você precisa ser santo e decidir ser santo porque você é um com Jesus. Então é sobre Ele, não sobre você. Liz, mas volta tudo aqui pra mim. Você tá falando de liberdade e dependência. Agora você entrou no tema de santidade. Sim, exato, a gente chegou no clímax. Tudo é um efeito dominó. Então perceba, nós éramos escravos do pecado. Jesus Cristo morreu na cruz, pagou os nossos pecados e nós professamos essa fé e cremos, tomamos a obra de Cristo para as nossas vidas. Então nós fomos feitos diante de Deus, automaticamente puros, perdoados. E aí depois, então, liberdade, pureza. Para preservar esse estado de pureza, nós decidimos ser santo. E uma vida de santidade é você viver a unidade com Jesus. É você viver uma vida sempre pensando em meus passos, o que faria Jesus. E essa unidade é que diz respeito à nossa dependência. A nossa dependência é ao mesmo tempo que você viver uma vida com as suas escolhas, mas que reflete a sua unidade com Cristo. Então você para de pensar por si mesmo e para sempre para falar assim: Jesus, o que eu preciso fazer? Jesus, que eu não dê um passo à frente sem o Senhor me direcionar. Jesus, o que eu preciso aprender? E em tudo a nossa vida vai girando na nossa dependência dele. E essa dependência é justamente porque ele nos chamou para ser um com ele. E aí, meu amigo, para finalizar, eu queria te dar uma base bíblica para você meditar aí a respeito da sua santidade, da sua liberdade e da sua dependência de Jesus Cristo, em algo que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. O versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, as nossas escolhas refletem o que no nosso grau de pureza. E isso, meu amigo, é a nossa santidade. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas te convém, porque você foi feito livre, mas você é completamente dependente de Cristo. Livre do pecado, dependente de Cristo. O próximo versículo é lá no 17 do mesmo capítulo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, Ele te fez livre do pecado e Ele te fez um com Ele. E depois, para finalizar, você fala: mas Senhor, o Senhor é um comigo? Sim, e Ele te dá a resposta ainda nesse capítulo, no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Sim, ou seja, o seu corpo agora em Cristo Jesus é um santuário, morado do Espírito Santo. E a nossa vida em unidade com Cristo é uma vida completamente dependente dele. E o que nos conecta e nos ajuda a levar uma caminhada dependente dele é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo nos capacita para executar e para fazer tudo nessa vida. O Espírito Santo nos ilumina para entender a palavra e tomar as nossas decisões com base no que Ele está nos dizendo, com base no que Ele nos ensinou. Então sim, a nossa vida é completamente livre, você é livre, você foi feito livre do pecado através da obra de Cristo e você é completamente dependente dEle, porque Ele te chamou para ser um com Ele. Amém? Bom, conseguiu entender que você é completamente livre e dependente ao mesmo tempo?
caminhamos para o final. Se esse vídeo foi útil para você e você lembrou de um amigo, alguém que você ama e que pode ser edificado com isso, envie esse link para ele. Se você já não é... Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Me ajuda muito, eu também entendo que esse canal tem sido bênção e que eu preciso trabalhar ainda mais vídeos como este. Born JC fica por aqui. Beijão!